Olá, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente. Certamente atendo e atenderei todos os chamados quando vocês fizerem, porque realmente é uma gratidão, uma honra fazer parte de um movimento, fazer parte como ferramenta do Cristo. Então, eu estou aqui repleto de alegria. Meu nome é Sauler Barcelos e a temática de hoje foi sugerida pela Leila, que eu gostei demais e aceitei de pronto. Vem de um livro muito especial, que foi o primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, né, com Joana de Ângeles, que se chama Jesus e a Atualidade. E nós vamos falar sobre o quarto capítulo, que é Jesus e Amor. Eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente dessa vez. Eu até gosto, né, de no final abrir para perguntas e respostas, mas essa dinâmica de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu fiquei tentando, cara, eu acho que eu vou dar uma encurtada com relação ao livro e tudo, mas é tão rico e tão curtinho que eu falei, eu vou então me permitir fazer a leitura e ir parando, complementando com passagens do Cristo para ficar ainda mais rico e palpável, porque é muito interessante a leitura, mas às vezes nós nos desconectamos com passagens hiper importantes que o Cristo deixou de legado. Ele não ficou escrevendo coisas para que nós tenhamos um manancial, uma bagagem a ser lida, mas ele exemplificou. E essas vivências que fazem toda a diferença, porque quando a gente sabe, é muito importante. A gente precisa se instruir, assim como até mesmo os dois ensinamentos, né? Que na doutrina espírita a gente aprende bastante. Mas o primeiro ensinamento é: espíritas, amai-vos. E o segundo ensinamento é: espíritas, instruí-vos. E Jesus é uma grande personificação do amor, o melhor modelo de amor que nós podemos ter e seguir. Por isso, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente vai também chegar nesse ponto. Então, Jesus e amor. Eu vou ler aqui, como eu disse, a gente vai falando sobre algumas outras passagens, complementando. E assim, como eles falaram do painel, realmente eu fico aqui hoje muito energizado, né? Francisco de um lado, deixa eu ver a mãozinha aqui, Francisco de um lado, o Cristo do outro, e aí é justo isso, a gente criar o nosso ambiente, a gente trazer o Cristo para mais perto, coisas que às vezes em algumas outras denominações religiosas, o Cristo é muito distante, né? Muito inalcançável. E quando ele viveu aqui encarnado, ele estava no povo, ele estava com todos, ele era acessível. E nós vamos ver isso através dos comentários e da leitura. A figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Através da doutrina espírita, nós compreendemos que Jesus é o espírito mais evoluído que já pisou aqui no planeta Terra e também auxiliou na construção do nosso orbe. Olha só, não é pouca coisa. Por isso que a gente realmente tem que buscar conhecimento, estudar e entender mais, porque o Cristo, ele que auxiliou na construção do orbe, ele que é o nosso mestre, o governador do planeta Terra, ele se fez muito mais denso para adentrar no âmbito material, encarnando e vindo viver conosco, exemplificando como nós devemos viver a vida. Só isso, gente, já é um baita exemplo de amor. O amor é tão grande que ele se permite ir lá embaixo, em termos de vibração, para que ele possa, adensando a sua questão do perispírito, a sua questão para entrar nessa vibração, porque, imagina, é um espírito de muita luz, muito elevado. Então, ele foi fazendo todo um processo para que ele pudesse encarnar entre nós e mostrar como se deve viver a vida. E é um processo que, através da doutrina espírita também, nós entendemos que é muito mais fácil e muito mais prazeroso desencarnar do que encarnar. E por que isso? Porque quando a gente desencarna, a gente volta para a nossa pátria, a gente volta para a nossa casa, a gente sai dessa prisão que é o corpo material, grosseiro,
pesado, limitado, e a gente agora entra no plano espiritual. Sauler, mas todo mundo? Esse é um outro papo, mas, sem dúvidas, há casos e casos. E depende muito de como nós vivemos a nossa vida. Dando sequência aqui, toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina. Olha só que interessante isso daqui. Uma conexão, integração profunda com a consciência divina. E a gente se lembra também de algumas passagens onde o Cristo disse: o Pai e eu somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nossa, imagina o rebuliço que deu na época, né? Não é de blasfêmia, que absurdo, que como é que você fala isso? E aí as interpretações podem vir de formas muito equivocadas. O Pai está em mim e eu estou no Pai, isso é uma questão de afinidade. A afinidade é tão grande, a sintonia é tão grande, a conexão é tão intensa que é como se ele estivesse no Pai e o Pai nele, como se fosse uma coisa só. A gente não fala, às vezes, com a esposa ou com o esposo, nossa, nós temos tanta sintonia que somos como se fôssemos um. Por que o Cristo não pode falar isso para Deus? E é justamente esse o ponto. A gente fala para ficar bonitinho, né? Muitas das vezes. Não tem tanta sintonia, mas é romântico, é bonito. Mas o Cristo, ele não fez isso para ser romântico. Ele fez isso para exemplificar o quanto que essa conexão faz diferença no proceder. E por isso, essa questão da integração profunda com a consciência divina começou a realmente fazer essa diferença, conservando então também, isso é importante, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. O Cristo, ele sabia da sua missão, ele sabia do que ele tinha que fazer e ele aceitou o seu fardo. Me recordo muito quando ele, cara, estava doendo, estava brabo, ele estava sendo, né, massacrado, estava sendo crucificado. Tem vezes que eu ouço as pessoas assim: ah, mas fala sério, ele pediu para de repente Deus aliviar, falou que se fosse possível tirasse o cálice. Meu Deus, gente, é muito pesado o que passou. Pode ser o espírito mais evoluído, mas na matéria vai doer, vai doer. E então, vendo aquele sofrimento todo, aquela dor toda, tudo aquilo, ele pediu: Pai, se for possível, livra de mim, livra-me desse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Nossa! E nesse momento eu fico pensando, olha o quanto de sintonia, olha o quanto de entrega, olha o quanto de compreensão e amplitude de visão para de repente você chegar e falar: cara, eu estou muito ferrado, eu vou apanhar, eu vou ser humilhado, vão fazer de tudo comigo, vão me matar, mas ok, se é isso que realmente tem que acontecer, Senhor, que seja feita a sua vontade. Às vezes a gente quebra a unha, fica com raiva e blasfema. Às vezes a gente perde emprego, às vezes a gente recebe uma fechada, às vezes a gente, de repente, perde o horário e a gente já começa. Eu vou até confessar aqui, que assim, às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, palestrante é tudo perfeito. Ai, meu Deus do céu. Sai fora disso, gente. Palestrante é simplesmente um cara que estudou antes e vem aqui para conseguir compartilhar um pouco do conhecimento e fazendo o seu melhor com aquilo que ele tem, enquanto não tem algo melhor ainda. E aqui, importante demais, eu estava para fazer uma live num grupo terapêutico e, de repente, do nada, na hora, tipo, 5 minutos antes, o celular travou. Aí eu falei: caramba, 5 minutos? Tranquilo, respira, vou desligar e ligar. Desliguei. Quando eu liguei, ele ficou travado na tela inicial. Mas não na tela inicial abrindo, na tela inicial só falando qual o nome do aparelho. E eu fiquei assim: gente, eu não estou acreditando nisso. Não estou acreditando. E aí eu comecei: Deus, por que, Deus? Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo uma coisa boa. Olha só, gente. Cara, é fogo, mas a gente realmente apela às vezes. E naquele momento, como se viesse uma pancada mesmo, quase que jogaram aqui assim, ó, vapo na minha mente. Paciência, meu filho. E se não der para fazer, ok, a gente marca para outro momento, mas tenha paciência.
Aí eu respirei e fiquei, não, né? Será que foi intuição mesmo? A gente duvida às vezes. Mas aí eu fui conseguir me acalmar. Cara, parece mágica. É incrível isso. Quando eu consegui me acalmar com muita dificuldade, o celular abriu. Eu demorei cerca de 15 minutos, mas, nossa senhora, parecia que foram 2 horas, pelo meu desespero. E aí que é o grande bacana. A gente precisa confiar. E é justo nesse momento que a gente vai ser testado. É justo no momento que a gente está saindo para ir para a casa espírita, obviamente não agora por conta da pandemia, mas quando a gente sair, é justo nesse momento que vai acontecer algum problema, que vai acontecer algum estresse. É justo no momento que você, de repente, vai se colocar em ação social que vai acontecer algum estresse. E aí que é o grande ponto, a diferença gigante do Cristo, que ele tinha esse equilíbrio perfeito da questão psicofísica. Ele tinha o equilíbrio, ele tinha consciência, ele compreendia a magnitude e o que realmente deveria ser feito e o que viria após. Por isso, ele disse: afaste de mim esse cálice, mas se for da sua vontade, que assim seja. Tão difícil para a gente fazer isso ainda, né? E eu gosto muito de dizer: não se cobre tanto, mas não se cobre tão pouco. O não se cobrar tanto é, meu Deus, aí vem com a chibatada, meu Deus, eu ainda estou nesse nível que eu estou reclamando. Ou então, você se cobra tão pouco, tipo, sou imperfeito mesmo, estou reencarnando aqui, daqui a pouco reencarno de novo, aí a gente vai avançando, está tudo certo. Então, os extremos são desequilíbrios. E esse equilíbrio é justamente a gente tentando fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Lembra quando fala na doutrina espírita também, no Pentateuco, dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que se lança, que se esforça em ser uma pessoa melhor, domando suas más inclinações? É justamente isso. Sejamos o nosso melhor sempre. E tentemos domar, ou então lidar, ou então abraçar as nossas imperfeições, acolhendo e trabalhando para trazer para a luz. Luz? Que luz é essa, Sauler? O Cristo, ele é a luz do mundo. E diz que quem anda com ele não andará nas trevas, mas verá a luz. Então a gente pode sempre trazer as nossas questões mais ocultas, mais obscuras, para a luz. Traz para o Cristo. Vamos ver como é que vai ser. Continuando aqui, como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia a injunções vigentes, características de uma criatura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial, e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. Olha só que interessante isso. Quando fala aqui sobre a hipocrisia, sobre as questões das consequências, sobre, de repente, ele conseguir, né, não se submeter às injúrias vigentes, eu lembro muito quando ele traz a nossa consciência falando não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus, Saulo, lembremos a época que foi dita. Então, como íamos compreender naquela época um plano espiritual? Como íamos compreender Deus sendo imaterial? Como íamos compreender tantas coisas que hoje são possibilitadas através da doutrina espírita? Então, a linguagem era adequada. Sim, da boca de Deus, ok. Era para falar e ficar palpável, gente. Se ele falou tanta coisa de forma alegórica, justamente isso seria o certinho. Ele utilizava de alegoria e não levantava uma plaquinha, ó, olha, agora não vai ser literalmente. Não fazia isso, não tem nem porquê. Então a gente precisa ler e entender por detrás e com os conhecimentos que nós temos hoje fazer essas interpretações. Por isso, a gente tem que compreender que não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que for proferida, vindo de Deus. E o que seria isso? A gente precisa entender o que é vindo de Deus. Qual é a lei divina? Quais são as leis divinas? Uma vez mais,
Precisamos nos instruir se queremos avançar. Nós podemos avançar sem instrução, mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai meio que travar. O Cristo, ele detinha de muito conhecimento e por isso ele conseguia ensinar tanto. Se ele não tivesse conhecimento, fosse o amor pelo amor, ele conseguiria fazer muitas coisas. Mas e os ensinamentos? Ah, mas seria através das ações, Sauler. Show de bola. Todo mundo ia ficar. Meu Deus, que pessoa maravilhosa. Amava todo mundo. Será que isso seria o suficiente para transformar? Será que isso chegaria fundo nas pessoas? Porque o amor é a base, mas o conhecimento complementa de uma forma que chega com profundidade, porque nós somos racionais, nós não somos somente emocionais. Esse equilíbrio é necessário para que a gente consiga avançar. São dois pilares. Dentro desse contexto aqui, né, são dois pilares. A questão da emoção e a questão da razão. E é justamente na razão que Jesus falava muito conosco, trazendo essa questão e fazendo com que a gente olhasse bem mais além. Até hoje, né? Os estudos aí, em qualquer grupo de estudo, a gente ainda tem interpretações diferentes. Isso é muito incrível. Portador de uma lídima coragem, se insurgia contra a injustiça, onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Olha só que interessante. Não se omitia. E aí eu me recordo quando ele dizia que seja o seu dizer sim, sim e não, não. Não fiquemos, então, em cima do muro. E ele tem uma outra passagem que ele fala: que sejamos quentes ou frios, mas o morno é intragável. O morno, a gente vomita. Isso é ficar sem uma postura, sem um partido, sem uma decisão, sem uma opinião. E quando a gente fica assim, a gente se omite. Não vou me meter não, hein? Ah, tranquilo. Até mesmo no quesito da lei humana, a gente vê que a omissão tem seu agravante. E a gente também consegue perceber, através dos ensinamentos da doutrina espírita, que não basta não fazer o mal, é imprescindível que façamos o bem. Então, eu não consigo uma evolução efetiva se eu viver uma vida de omissão. Nós precisamos nos lançar, nós precisamos fazer diferente. E através dessa passagem aqui, falando justamente sobre a injustiça, o que você pode vir a fazer? Sair de voador em todo mundo? Claro que não! Ele não ensinou em nenhum momento que nós devemos ser agressivos, mas, de forma muito estratégica, ele conseguia atuar efetivamente. E aí que é interessante. Estratégia, Sauler? Claro, meu Deus, como Jesus era um grande estrategista. Ele conseguia falar com eloquência de formas diferentes conforme era o público, conforme ele estava se dirigindo a algum tipo de determinada postura. Se era com sacerdotes, ele falava de um jeito, se era com os pescadores, ele falava de outro. Isso tudo são estratégias. Se de repente ele tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, vamos lá, não, ainda não está na hora de irmos para Jerusalém. Não está na hora ainda. Nós vamos fazer outras coisas. E tinha gente lá, vambora, 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 é lá que o negócio vai acontecer. Não, ainda não está na hora. Porque isso tudo era estratégia, ele sabia o que ia acontecer. Então ele foi criando núcleos, foi semeando. Lembra? Parábola do semeador? Estratégia, gente. Tem que saber qual é o solo para você conseguir fazer. Então ele foi trabalhando o solo. E quem foi que foi depois trabalhando isso para fazer o negócio frutificar? Tiveram as continuidades através dos apóstolos, através de nós que somos os, digamos assim, eu fico até meio receoso de falar, mas é como se fôssemos mesmo. Nós somos os apóstolos dessa era, porque nós estamos pregando, nós estamos colocando para fora aquilo que a gente quer de melhor para auxiliar tanto a nós quanto ao próximo. Então, essa tarefa é uma tarefa muito importante. Por isso que lá no começo eu falei sobre me sentir muito honrado quando eu me lanço para fazer uma atividade, porque eu estou me colocando como ferramenta. Ferramenta de quem? Ó, do Cristo. Agora fica bom pra caramba. Eu sou ferramenta do Cristo quando eu estou aqui. E é justamente isso que é interessante. Quando eu estou sendo manipulado pelo Cristo, manipulado porque ferramenta, né? Eu estou recebendo essa energia. Eu sou o primeiro a receber esse manancial energético. Sendo Jesus o amor,
eu vou ficar repleto disso. E é por isso que faz tão bem, gente, a gente fazer o bem. Por isso que a gente precisa se lançar com o nosso melhor. Ah, Sauler, mas eu não sou bom nisso, não. Porque eu sou muito imperfeito. Eu faço tanta coisa errada. Nossa, eu ainda grito, eu ainda discuto. E, ó, eu fumo, eu bebo. E eu faço muita doideirada. Não dá para eu fazer essas coisas, não. Vamos analisar os 12 que ele escolheu? É até piada se a gente parar para analisar. Vamos lá. Quais são os pré-requisitos? Vamos botar um currículo, né? Se fosse assim, Jesus está agora convocando, contratando pessoas para ficarem ao lado dele, para mudar o mundo. E aí, quais são os pré-requisitos? Cara, de verdade, se a gente fosse de uma forma desse nível, como a gente faz com as empresas, todos aqueles que estavam ali seriam reprovados, porque a nossa limitação em termos de visão além é muito grande. Então a gente não consegue enxergar, mas o Cristo conseguia. Ele sabia que cada um ali tinha muito a ser positivo, a contribuir para a coletividade, para a obra. E assim eu falo com todas as letras. Não espere ser perfeito para você fazer o bem. Até porque se você fosse perfeito, você não estaria no planeta Terra. Nós estamos no mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, e existem outras classificações de mundo muito mais evoluídas. Se nós fôssemos perfeitos, estaríamos aqui assim, muito no mínimo como espíritos missionários. Eu não sei vocês, mas definitivamente eu não sou um espírito missionário. Porém, eu não deixo de ter as minhas missões. Eu vim na condição de me melhorar e através do trabalho a gente consegue se aprimorar. Então esse é um chamamento, porque quando ele diz onde dois ou mais estiverem, ali eu também estarei, sabendo que a gente nunca está sozinho, nós temos no mínimo nosso anjo guardião, nosso protetor, nosso mentor espiritual, o nosso guia, a nomenclatura que você quiser utilizar, ok, saiba, tem alguém que está contigo, que foi designado para te proteger, te auxiliar, te intuir. Isso, olha, fala sério, não ouço nada. Depende muito de uma coisa chamada afinidade, conexão, vibração. Quanto mais sintonia você tiver, mais você consegue ter e perceber ideias positivas chegando para você. Isso daí é certeiro, gente. Então a gente precisa perceber que não preciso ser perfeito para conseguir fazer alguma coisa de útil. É uma frase que eu gosto muito de utilizar também. Ninguém tem tão pouco que não possa contribuir com algo e ninguém tem tanto que não possa receber algo além. A gente sempre pode fazer e a gente sempre pode receber. Dando sequência aqui, paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas constantes adversidades e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Paciente e pacífico. Gosto muito disso daqui. Primeiro, vamos falar sobre o paciente. Lembro muito quando fala sobre a passagem de Lázaro, quando de repente Jesus já tinha uma relação com a família de Lázaro. Lázaro, que foi aquele que disse que chegou para Jesus com um amigo leproso. E Jesus disse, para que todos pudessem ouvir: em verdade vos digo que não vi nenhum amor tão grande quanto este homem para com o seu amigo. E aí foi, curou o leproso ficou sarado, ficou limpo da sua moléstia. E aí, vida que segue, Jesus vira e mexe, ia lá para tomar um cafezinho, ia lá visitar, porque ele era convidado. Tanto que falavam, nossa, Jesus, Lázaro é amigo de Jesus, Jesus gosta muito de Lázaro, porque realmente tinham coisas ali que poderiam vir a acontecer. E como Jesus sempre tinha uma visão mais além, sabia o que poderia estar ali reservado. Então, um belo dia que Jesus estava em outra cidade, fazendo as suas peregrinações, pregações e semeaduras, Lázaro cai doente de morte.
E todos olham para Lázaro como, de fato, não tem jeito, ele morreu. E colocaram lá, onde normalmente colocava, né, como se fosse tipo uma caverna, mas era um espaço, que eu não me recordo agora o nome ao certo, e deixaram ele lá como se fosse um túmulo, né? Só que não enterrado. E aí, antes disso, antes de ele morrer, o amigo dele foi chamado, aquele que estava com lepra, foi chamado por Ruth e Marta, Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, e, meu Deus, procura Jesus, traz ele, mas eu não sei. Cara, não interessa, corre, pelo amor de Deus, traz Jesus, porque senão nosso irmão vai morrer. E aí, aonde vem a paciência? Quando o cara chega lá, desesperado, Jesus fala: não, tudo bem, assim que eu acabar as coisas que eu tenho que fazer, eu vou. Como assim? Não, mas ele está quase morrendo. Tudo bem, tudo vai se resolver. E naquele momento, até mesmo os próprios discípulos dele ficaram assim, aturdidos. Puxa, mestre, mas Lázaro, seu amigo, ele vai morrer. E Jesus diz então: Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Dorme? Não, que não sei o quê. Uma vez mais, linguagem que seria muito difícil de compreensão. Então ele chegou e fala: não, beleza. Aí é a minha linguagem, tá, gente? Não, beleza, então tá. Lázaro morreu. Mas deixa lá que daqui a pouco eu chego. Porque ele falou que não estava morto. Só que eles não compreenderiam. A ciência não tinha avançado para entender que ele estava passando por um processo, um tipo de enfermidade que dava uma sensação de morte. E aí que vem a questão da paciência. Ele falou: não, a gente vai lá. Paciência, tanto ele, paciente de que vai dar certo, e também citando paciência nos outros, porque o que deve ter de gente reclamando de Jesus nesse momento não está no gibi. E também não está na Bíblia. Mas a verdade é que certamente muita gente reclamou. Que absurdo! Olha lá, o cara ajuda todo mundo. E até isso passa na Bíblia assim. Ajudava todo mundo e o próprio amigo não ajudou. E aí que é o grande ponto. Chegando lá, as irmãs não se revoltam e falam: olha, mestre, infelizmente não está mais. Ele já morreu. Sabemos que se o senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, mas, ok, eu aceito, confio no senhor e sei do teu poder. E ele vai lá e consegue fazer a ressurreição de Lázaro. Por que, entre aspas? Porque não é bem uma ressurreição. É simplesmente conseguir dar conta de uma questão de enfermidade, como ele fez com várias outras. Né? E quando fala sobre pacífico, isso é muito legal também, porque a pacificidade de Jesus era uma coisa incrível. O quanto que ele foi ali provocado pelos membros do Sinédrio não está no gibi, gente. Não está no gibi. Eu fico pensando, imagina, que tensão, cara. Você está lá conversando com pessoas, tem crianças e tudo, você está ali parado de boa. De repente, chega um montão de gente com pedra na mão, espumando, tudo curioso, joga uma mulher nos teus pés assim e fala: ó, essa daí, ó, foi pega em flagrante. A lei mosaica diz que ela tem que ser morta, apedrejada. E você? Sabemos que você é um juiz justo. Queremos saber qual é a sua sentença, qual é o seu julgamento. Era tudo um grande plano, né? Se ele falasse que era para apedrejar, ele poderia ser preso pelos romanos, porque ele estaria dando sentença de morte sem a questão do aval, do julgamento do Império lá, dos romanos. E se ele falasse que não era para fazer nada, ele estava indo contra a lei mosaica. Então era um plano perfeito, né? E aí que é interessante, essa questão de ser pacífico. Chega todo mundo espumando para você. Ele olhou para aquilo tudo ali, baixou a cabeça e começou a rabiscar na areia. Gente, imagina que situação. Se alguém chega para você e fala: fala, Saulo, fala, e aí? O que eu faço? O que eu faço? Você quer o quê? Ai, sei lá, faz tal coisa. Porque você se sente pressionado. Você absorve aquela energia, você absorve aquela questão.
Mas Jesus, pacífico, não absorveu absolutamente nada. Ele conseguiu deixar com os outros o que era deles e ficou com o que era dele. Ele conseguiu fazer essa divisão. O seu lixo emocional, a sua agressividade, seu ímpeto de sangue, sede de sangue, não me compete. Isso não me pertence. Então ele deixou com as pessoas o que era deles e ficou com o que era dele para si mesmo. Então, naquele momento incrível de silêncio, tem até uma música que eu gosto demais, é uma música católica, que tem um refrão que diz: a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. Meu Deus, isso dá até uma outra palestra. Mas aí, nesse momento, ele vai e é interpelado de novo. Então, o que, que você diz? Mas antes disso, pensa só, chega todo mundo querendo já dar pedrada na mulher. Todo mundo estava com sede de sangue, todo mundo estava querendo fazer isso. Quando Jesus não respondeu, muito provavelmente as pessoas pararam, estranharam, porque eles estavam com uma expectativa, e teve uma certa frustração, porque qualquer resposta já seria motivo para qualquer coisa. Qualquer fala, qualquer coisa seria motivo. Imagina se todo mundo chega lá, o cara fica surdo, fica cego. E aí, o que você tem a dizer? Aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Tem gente que não ia nem ouvir isso. Ia tampar a primeira pedrada e depois da primeira, todo mundo ia cair dando pedrada. Por isso que o silêncio foi incrível. E o fato de você ser pacífico é você não se envolver com a maledicência alheia. É você conseguir perceber que você pode ser, dentro de um contexto caótico, a sua melhor versão. Não ao acaso, Cristo disse: podereis fazer o que faço e muito mais. Ou Jesus estava trolando a gente nesse momento, ou então a gente que ainda não acredita nessa situação. E o fato de não acreditar, a gente se coloca tão baixa, tão pequena. A gente pode se elevar cada vez mais. Não ao acaso, existem alguns exemplos de espíritos e espíritas que conseguiram evoluir absurdo. Bezerra de Menezes é um. A gente sabe, através dos estudos, que ele avançou mais de 30 reencarnações em apenas uma. Meu Deus, se eu avançar meio, eu estou feliz da vida. O cara avançou mais de 30. E aqui que é o grande ponto. Podereis fazer o que faço e muito mais. A gente tem esse potencial, mas a gente não sabe utilizar. A gente precisa desenvolver. A gente precisa acreditar, ter fé em nós, ter fé em Deus, ter fé na humanidade. Porque todos são criaturas divinas com esse potencial energético para fazer coisas maravilhosas. E Jesus, sendo o amor, é justamente o grande modelo para mostrar para a gente que dá. E esse que é o grande bacana. Naquele momento, as pessoas se entreolharam. E olhando cada um ali espumando, com raiva, com ódio, com pedra na mão, no mínimo devem ter estranhado. E já quebra. Quebrou ali aquele protocolo. Vou chegar e vou matar a mulher e boa. Eu olhei o outro furioso e me vi, porque eu também estou assim. E nesse momento ele vai e solta. Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Nota a diferença, gente? Às vezes a gente se envolve tanto com um problema que não é nosso, que a gente começa a se misturar muito. Daqui a pouco o problema passa a ser nosso. A gente precisa ter essa calmaria, ser pacífico. Ser pacífico não é ser passivo. Isso é um ponto importante. Jesus não era passivo. Ele não deixava as coisas acontecerem. Ele era pacífico, calmaria, mansuetude, amor. E isso faz uma diferença gigantesca. Dando continuidade aqui, numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Fica aqui uma sugestão de literatura. Tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Incrível, porque é feita uma análise segundo as questões de passagens, né, do Cristo,
Ele vivenciou, mas no quesito psicológico, mostrando o quanto que ele estava muito, 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 muito à frente e sabia lidar, falar de uma forma que chegava, que abrandava, que envolvia. Só que quando fala aqui sobre uma sociedade agressiva e perversa e elegeu o amor como solução para todos os questionamentos, eu me recordo muito quando ele diz: vos foi ensinado, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos ensino a perdoar a todos os pecados, amar o seu próximo, amar o seu inimigo, perdoar aqueles que blasfemiam contra você, blasfemam contra você. Em verdade vos digo que toda a lei e os profetas estão encerrados nestes dois mandamentos: amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas e de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que incrível isso. E através disso, ele começa a falar que o amor tem que imperar. O amor tem que ser acima de tudo. O amor tem que prevalecer. E é justamente o amor que cobre uma multidão de pecados. O Cristo viveu no amor. O Cristo é o amor. E através desse amor que ele conseguiu, mesmo numa sociedade perversa, agressiva, transformar corações. Esse é o poder do amor, que é arrebatador. A luz dissipa qualquer treva, mas nenhuma treva consegue abafar uma luz. E assim a gente consegue compreender o porquê que é tão intenso, poderoso e grandioso o Cristo, fazendo tudo o que ele fez. E quando ele fala sobre o perdão irrestrito, é justamente quando me recordo também da passagem de Pedro. O Cristo 3 dias sem dormir, trabalhando sem cessar, ajudando as pessoas. Então, Tiago fala para Pedro, porque Pedro veio revoltadíssimo devido ao fato dos cobradores de impostos. Então, Tiago fala: Pedro, Jesus não dorme há 3 dias. Deixa eu descansar. Ah, não, porque eu estou muito irritado, eu estou boladíssimo. Aí é a minha linguagem de novo, só para dar uma quebrada, né? Eu estou muito irritado e eu quero falar com ele, vou falar com ele. Poxa, mas eu até falei para as pessoas esperarem, deixa ele descansar, por favor. Não, 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 eu vou agora. Imediatismo. Somos imediatistas? Nossa, eu gosto muito de estudar Pedro, porque Pedro é muito a gente, cara. Muitas coisas que nós temos, Pedro tinha e tinha em grande quantidade, mas também por conta disso, por conta de se permitir fazer, porque só erra aquele que faz, né? Aquele que não faz nada não tem a possibilidade de errar, mas também acaba não acertando. Então, ele vai lá e fala com Cristo. A primeira coisa que ele vai e acorda, então, mestre, pô, desculpa, eu sei que você está aí dormindo e tudo. Cristo vira com ele com a maior tranquilidade. Que isso, Pedro? Fale. Pode falar à vontade. Meu Deus! Se a gente acorda alguém dentro da nossa casa, o bicho pega. Imagina 3 dias sem você dormir. O danado não pode esperar um pouco. Vem, acorda. E essa calmaria, essa mansuetude, essa pacificidade é realmente se admirar. E aí ele fala: olha, eu estou muito revoltado porque os cobradores de impostos vieram, quiseram cobrar o meu imposto, e não só o meu, quiseram cobrar o seu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, eu acho isso muito errado. Pedro, perdoa-os. Mas, mestre, até esses, perdoe a todos, Pedro. Mas, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro, perdoe-os até 70 vezes 7. Eu acho que nesse momento, porque Pedro não era muito bom de conta, então Jesus colocou logo um número assim para que ele não conseguisse fazer muita conta e não ficasse contando para ver até quando. Brincadeiras à parte, existe toda uma questão energética, uma questão histórica com o número 7. E aí vale a pena, de repente, a pesquisa. Mas o grande ponto é, colocou um número muito alto para justamente você perder a conta. Tem que perdoar e perdoar sempre. E aí que vem a questão do perdão para todos. O perdão em qualquer situação.
e para qualquer enfermidade, seja ela material, psíquica, emocional ou espiritual. E falando de perdão espiritual, quantas vezes nós reclamamos, às vezes até mesmo cuspimos marimbondos com os nossos irmãos desencarnados que ainda não despertaram para o amor e acabam prejudicando o nosso avanço, querendo cobrar débitos do passado agora nessa nova existência. Também são irmãos nossos e eles também necessitam de amor. Perdoe-os. Perdoar sempre. É fácil, Sauler? Não. Mas é possível? Totalmente. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem algo melhor ainda. E para ter algo melhor ainda, a gente tem que buscar. A gente tem que se lançar. A gente tem que se esforçar. Porque senão não dá para a gente ficar só querendo que venha. Até porque tem uma passagem que fala um negócio muito legal. O Cristo diz assim: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, busca, acha, e bate a porta, ela se abre. Só que tem muita gente que acredita que vai pedir calma e acordei hiper calmo, monge budista, hiper tranquilão. Não. Sabe como é que você vai conseguir a sua calma? Através do exercício, através do desenvolvimento. Então você pede calma e vão vir situações para treinar você, para você ser uma pessoa mais calma. Vão vir situações para te colocar realmente condições para, superando, atingir esse estado. Não tem isso, gente, de milagre certo que eu vou conseguir porque eu pedi. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o ensinamento. Não é, pede aí que está tudo certo e o céu vai te dar. Não, não. A gente precisa fazer o nosso movimento. Precisa fazer a nossa parte. A gente precisa avançar. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Aqui também é muito legal a gente lembrar que ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, não se sinta... Eu, por exemplo, eu sou terapeuta. Às vezes eu atendo pessoas que falam: Sauler, eu não consigo, eu não tenho nem coragem de orar para Deus, orar para Jesus, porque eu me sinto muito mal. Eu fico com uma dor na consciência de que eu estou fazendo determinada coisa. Gente, mas o processo é esse. Nós somos imperfeitos. Terapeuticamente, a gente vai falando e tudo, mas aqui, para a gente compreender, a gente precisa entender que Jesus veio realmente para nós que somos adoecidos. Mas, Sauler, todo mundo é adoecido? Ok, mas tem gente que bloqueia isso, se achando hiper tranquilo, saudável, são. E a gente precisa abrir espaço para algo novo entrar. Se a gente não abre espaço, bate e volta. Não tem jeito. Então, é justo esse o ponto. A gente precisa compreender que realmente Jesus vem para nos auxiliar e é justo os mais necessitados que ele vai estar presente. Vai deixar os outros de lado? Não, mas nós temos que pedir. Tem gente que também não gosta de pedir. Depende do pedido, né, gente? Mas o grande ponto é, se a gente não pedir, a gente não entra na vibração, a gente não se lança. Se a gente não se lança, ok. Eu vejo pessoas que falam: eu não vou pedir nada, Deus sabe de tudo. Mas foi o Cristo que ensinou isso. Não, né? Nessa hora ele devia estar equivocado. Tem que pedir nada, Deus sabe de tudo. Realmente é desse jeito que a gente pensa? Porque se for, está muito equivocado. A gente precisa fazer o nosso movimento e se lançar. E assim a gente consegue receber. Porque a amorosidade também precisa ter espaço para entrar. Jesus, ele veio de forma amorosa, mas muito respeitosa. A espiritualidade amiga, os espíritos mais elevados, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. E a partir do momento que você não pede, não se conecta, é como se fosse não. É efetivamente você falando: não estou afim.
Você não ora, não pede, mas aí você faz um monte de coisas negativas. Você está se conectando de um jeito e não de outro. A diferença é que os espíritos que não querem o nosso avanço e ainda estão avessos ao bem e ao amor, eles não vão respeitar livre-arbítrio. Eles sim, vêm dando pesada na porta e entrando com tudo. Basta que eles consigam perceber que está um pouquinho aberto. E aí que realmente a gente precisa entender a nossa responsabilidade. Podemos ser esse amor realmente vivenciado. Podemos fazer o nosso melhor sempre. E esse é o grande ponto. Jesus veio para nos ensinar. Em momento algum, submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor instituído, indistinto quanto amplo a todos que o cercavam e o encontravam. 2 pontos legais aqui. Primeiro, quando ele está na beira de um poço e chega uma mulher da Samaria. Então ela vai, um poço de Jacó, se eu não me engano, pai Jacó. Acho que é isso mesmo. Enfim, se eu estiver errado, perdão aqui, mas ela foi lá num poço, num poço muito importante, que era realmente lá de pessoas que iam dentro da cultura. E aí ele vira para ela e fala: mulher, dê-me de beber. Ela olha para ele: como você é um judeu? Está me pedindo para eu te dar de beber da minha cuia? Porque tinha uma distinção muito grande, principalmente as pessoas que eram de Samaria, samaritanos. Hoje em dia é bonitinho falar que é samaritano, é um negócio bacana pra caramba. Naquela época, eles morriam pura e simplesmente por entrarem numa cidade e serem descobertos como samaritanos. Era um negócio absurdo. E aí, ele foi, tem aquela célebre frase, né? Quem bebe desse poço voltará a ter sede, mas da água que eu ofereço, quando beberes, nunca mais terá sede. Ele não tinha distinção para crença, não tinha distinção para cor, não tinha distinção para qualquer tipo de coisa. Tanto que ele tinha com ele cobradores de impostos, tanto que ele abraçou e foi na casa de Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, um corrupto da época, que fazia coisas terríveis. Então ele não tinha essa distinção. E por que não tinha, Sauler? Porque ficava até julgando, né? Nossa, mas esse cara só anda com gente da pesada, só gente que não presta, como foi falado aqui, né? Justamente as pessoas que eram adoecidas, as pessoas que não tinham boa fama, tinham má fama. Mas ele veio para isso, ele veio para os doentes. Ele veio para realmente fazer a diferença. E é muito legal a gente perceber isso. Por isso, a gente tem aqui uma outra parte que eu considero incrível. Por amor, elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o sinônimo da solidariedade, com a parábola do samaritano, onde um homem que foi despejado de seus bens, açoitado e massacrado pelos ladrões, e ficou à beira da estrada. Passou então um levita, e o levita olhou e foi embora. Passou então um outro membro de uma comunidade do sacerdócio, enfim. E depois veio o samaritano. Todo mundo passou, todo mundo foi embora. Todo mundo que era hiper, ultra, né, conectado com Deus. Mas o samaritano parou, pegou, deitou vinho nas feridas, deu-lhe de beber, colocou no seu cavalo, na sua montaria, e foi até a estalagem. E o restante, vocês podem pesquisar, que é uma parábola incrível. Mas mostra, no contexto que entrou essa parábola, quando um membro, não sei ao certo se era do Sinédrio, mas uma pessoa que era dentro do contexto religioso foi e questionou Jesus quem era o meu próximo, numa preleção que ele estava fazendo. E aí ele contou essa parábola do bom samaritano. E no final ele pergunta: quem te parece o mais próximo daquele que foi despojado de seus bens? E o cara não teve nem a coragem de falar o samaritano, porque era coisa que vinha como se fosse suja na boca. Aquele que parou e deu de ajuda. Então vá e faze o mesmo, para que consigas realmente algo melhor. A gente pode sempre fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor, passando pelo pré-requisito do amor,
vai sempre ter conexão com Cristo, porque o Cristo é a exemplificação do amor. Saulo, eu não sei fazer o bem. Estuda um pouquinho do Cristo. E depois que você souber um pouco, se você já sabe, não precisa tanto assim, a não ser que você queira aprofundar. Mas ainda assim, quem conhece um pouco do Cristo pode fazer a seguinte pergunta interna: o que o Cristo faria no meu lugar? Lembra da questão de ser pacífico? Alguém te fechou? Alguém pegou a sua vaga quando você já estava apontando? Alguém de repente te deu uma ombrada e depois viu como se fosse somente um esbarrão? Essas pessoas já estão querendo confusão. Essas pessoas já estão colocando para fora. Lembra daquilo também que Jesus fala? A boca fala do que o coração transborda. Se você tiver imundiçado dentro de você, você vai deixar sair essa imundície de uma forma tão desequilibrada que vai impregnar a tudo e a todos. Jesus, ele é o nosso grande guia. E não ao acaso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é através de mim que se chega ao Pai. Seria através dele, seria seguindo os seus exemplos. É andando através da estrada que ele já nos mostrou, que é uma estrada de amor, de paciência, de resiliência. Quem quiser entender um pouco mais, pode pegar também as bem-aventuranças, que faz com que a gente compreenda muito mais. Gratidão por esse momento incrível, esse momento de muita felicidade, de me permitir aqui me colocar novamente como uma ferramenta. E espero ter agregado e contribuído nessa noite abençoada de hoje. Gratidão.